Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e no vídeo de hoje nós vamos fazer um lindo cropped com a cobertura do bojo diferente, né? Nós vamos fazer um cropped com bojo. Fica ligado neste vídeo que você vai aprender a fazer este cropped comigo, né? E também antes de começar eu quero te convidar para o canal de Telegram chamado Dicas da Selma. Lá eu posto dicas quase que diária, né? Você entra lá para que você possa estar aprendendo com as dicas que eu posto lá. Então clica aqui no link da descrição para você entrar no canal de Telegram. Então vamos agora para a aula, né? Vou começar a te ensinar a cortar o nosso lindo cropped. Então pessoal, nós vamos cortar o molde do cropped. Nós vamos agora fazer esse cropped, né? E vamos cortar ele. Nós vamos cortar com a renda dobrada. Aí, então eu quero mostrar para vocês o detalhe da renda, né? Ele tem detalhe, não tipo aqui as florzinhas, né? Essa aqui tá aqui, essa aqui já tá mais tortinha, né? Então ela segue um padrão não tão certo. Então a gente vai dobrar, né? De acordo com que o bico da renda fica certinho aqui, que fica mais bonito, né? Então nós vamos tentar fazer uma dobra, né? Que a gente coloca o bico da renda mais casadinho, assim, para ficar mais bonito, né? Então eu vou ter que jogar mais um pouco para frente, né? Vai desperdiçar um pouquinho da renda, mas vai ficar mais bonito. Então agora eu vou colocar aqui, né? E vou riscar o meu molde. Nós vamos fazer essa renda, ela é de 18, de 17, né? Esse molde é de 18, a renda é de 17, aí tá dando uma diferencinha mínima. Então, nós vamos cortar. Nós vamos fazer esse cropped com bojo. Vamos fazer uma cobertura bem bonita. Aqui nós estamos com o nosso cropped cortado, né? Então é assim, e a costura vai ser uma costura atrás, né? Vai ser uma costura aqui nas costas para fechar. Uma costura única ao invés de fazer duas aqui. Então nós agora vamos cortar a cobertura do bojo. Nós vamos fazer uma cobertura de bojo que a gente vai estar aproveitando o bico da renda, né, dos dois lados. Nós vamos aproveitar, desculpa, coloquei virado. Vou virar para cá para não ficar o molde do lado avesso. Nós vamos aproveitar o bico da renda dos dois lados do bojo, na parte de cima e na parte da lateral. Então nós vamos riscar aqui, né? Riscar uma por vez, com a preocupação do detalhe do bico da renda. Então nós vamos precisar de 4 partes dessa. Eu cortei a primeira, esse espaço aqui não vai dar, né, agora para cortar a segunda. Então eu vou observar a renda para ela ficar igualzinho aqui, né? Então, para o detalhe ficar igual, eu vou ter que jogar ela mais pro meio um pouquinho. Eu não posso cortar essa aqui, porque senão vai faltar aqui. Então eu vou ter que jogar mais para cima, né, e perder esse pedacinho aqui. Eu poderia cortar mais embaixo, mas eu quero que fique com o detalhe da renda bonito. Então eu só vou colocar uma em cima da outra. E assim, eu não preciso muito ficar preocupada com esse outro lado, porque esse outro lado eu vou aproveitar eu posso aproveitar isso aqui para colocar um detalhe na calcinha. E eu posso aproveitar todo o outro lado para fazer a cintura, o cós de uma calcinha, né? Então, não preciso ficar preocupada, né, com o outro lado da renda. Então aqui eu vou precisar novamente jogar um pouco para frente, né? Como eu vou fazer 4 partes dessa. E eu quero que elas fiquem todas iguais. Então eu cortei mais essa, né? Essa aqui já está pronta, né? Que na hora que a gente cobrir o bojo vai ficar mais ou menos assim. E agora eu vou
cortar a outra parte desta, né? Aqui também não vai dar, vou jogar mais um pouquinho pra frente. E aqui então estamos com, né, a outra parte aqui, né, que nós vamos unir aqui. E aqui, como eu falei, a gente não precisa se preocupar com isso aqui, né, que nós vamos aproveitar essa parte aqui depois para fazer um outro modelo de calcinha, né. Também dá para fazer uma base de um sutiã menor, né, então isso aqui não é preocupação. Às vezes você fala, ah, tá desperdiçando, né. Nesses retalhos a gente utiliza eles todos para fazer detalhe, né, em calcinhas ou em sutiã mesmo. Então aqui estamos com o nosso cropped, né, cortado, e vamos lá para a máquina overlock, né, costurar o nosso cropped. Então nós vamos começar, né, fazendo o nosso cropped, né. Então aqui está a cobertura dos bojos, né, eu vou começar fechando, né, a cobertura dos bojos. Então é só colocar aqui, né, lado direito com o direito e passar a costura aqui em volta, nessa parte onde vai arredondando, que tá sem o bico da renda. Coloca lá embaixo, segura a ponta para ficar certinho. Terminando de fechar a primeira, né? Agora vamos fechar a próxima. Que ficou um pouco aberto, eu vou passar novamente a costura, bem na beiradinha, sem cortar, e vou chegar até a pontinha direita. Então aqui estamos com as duas coberturas do bojo pronto, e aqui eu vou passar um overlock, né, em volta aqui na parte de cima. E também vamos passar, né, aqui nessa lateral, porque no cropped a gente não vai passar viés elástico aqui. Esse overlock aí serve pra quê? Esse overlock aqui é para ficar um acabamento mais bonito. Na hora que a gente costurar, que aqui vem o bico da renda de cá e de cá. Então, para ficar um acabamento mais bonito, senão vai ficar como se tivesse só cortado. Já vou fazer desse lado, né, primeiro. E agora, do outro lado, vou virar, emborcar, porque eu gosto de começar por esse lado do biquinho. Então, senão eu teria que começar desse lado aqui. Então, vou virar ele do avesso. Desligar aqui a minha máquina e aqui eu só vou reparar, né, as pontas da linha. E nós vamos lá para a máquina reta. Lá eu vou fixar a cobertura do bojo, né? E depois a gente volta para a máquina overlock. Então nós agora vamos cobrir o nosso bojo, né, de uma forma diferente, né? Essa modalidade aqui é como se a gente fosse fazer sem bojo. Então a gente vai colocar ele aqui do lado avesso e nós vamos costurar, né, o biquinho aqui, né, essa pontinha do bico, nós vamos costurar aqui nesta parte. Então eu vou costurar daqui para cá, que é melhor.
para vocês entenderem. Depois eu viro. Então aqui a gente vai fazer uma costura reta. Pode ser reta ou pode ser um zigue-zague. Colocar no ponto 4. Aí aqui a gente vai colocar aqui de forma que pega só o bico da renda. Nós vamos seguir o passo da costura da overlock. Que você já pode igualar aqui, né? Vai ficar reto aqui. E deixar o biquinho da renda de fora, sendo que aqui é onde tem essa irregularidade, né? Claro que aqui vai pegar o bico maior. Dá um retrocesso aqui para terminar. Vou mostrar para vocês, né, que vai ficar assim. Agora a gente vai costurar esse outro lado, né? Vamos passar aqui desse outro lado. Aqui pode dar um retrocesso para começar. E aqui a gente vai fazer do mesmo jeito, deixar o bico da renda aparente, né? Sendo que esse lado ele normalmente fica um pouquinho maior, mas aqui ele termina junto. Então, terminado aqui, aí se você, né, quiser já terminar passando aqui, pode já passar aqui. Eu vou cobrir um aqui e vou fazer lá na... Eu gosto de finalizar na overlock, porque finalizando na overlock a gente já tem um acabamento total, não precisa cortar, né? Mas eu sei que tem muita gente que está iniciando, porque quando eu estava iniciando eu tinha dificuldade de passar, cobrir o bojo na overlock. Porque ao cobrir na overlock a gente vai estar cortando um pedaço, né? Então, às vezes dá um erro e se a gente cortar, já era, já estragou, né? Então aqui você vai, né, puxar a pontinha, deixar a pontinha aparecer aqui, só a beiradinha, né? Só mostrar para você a possibilidade, mas eu não gosto de cobrir aqui. Então aqui você vai, né, tá com o seu bojo totalmente coberto, né? E aqui é só vir com a tesoura e cortar, mas eu não gosto de cobrir assim. E aí eu vou te mostrar isso aqui, né? Quando você cobre um bojo nessa modalidade que a gente fez aqui com essa costura, né? Eu poderia muito bem na modelagem já ter tirado, né, feito esse molde, né, sem essa ponta aqui, já feito um lado curto e outro maior. Mas eu achei melhor fazer assim, porque fica mais fácil na hora da gente montar. Você não tem que ficar, esse lado menor é o de fora, esse lado maior é o de dentro. Não, a gente corta os dois iguais e na hora que a gente faz o acabamento, esse biquinho aqui vai embora, né? Então agora, passar aqui no outro, né, do mesmo jeito. Então, agora como vocês já viram, eu vou cobrir esse diretão. Então, já vou pegar aqui dessa ponta, né? Que aí eu já não tenho que estar tirando a linha, cortando a linha. Dou um retrocesso assim. E aqui eu sigo no passo da overlock, né? Então, vem aqui já na ponta, né? Já coloco aqui. Dou uma organizada, né? E aqui eu só vou dar uma viradinha para poder voltar. Voltar costurando do outro lado. Levantar, colocar em cima do bojo. E aqui eu vou fazer igual eu fiz do outro lado. Organizou. Deu uma puxadinha bem de leve. Dá um retrocessozinho. E aqui. Agora a gente vai lá para overlock, né? Que esse aqui eu fiz para mostrar. Lá eu vou até passar novamente, que já passa e já corta. Então a gente vai agora passar a costura aqui, né?
Dá uma puxadinha de leve. E ficou coberto assim, e agora eu já vou passar no outro, né? E ele já faz um acabamento aqui, já cortando. Pronto, e agora a gente vai lá para a máquina reta, deixar a nossa peça, né, quase toda pronta. E depois a gente vem para cá só para fechar aqui. Eu poderia até fechar aqui primeiro, logo. Mas só porque dá um pouco mais de trabalho na hora de costurar os bojos. É bom costurar aqui por último, né? Depois que a gente colocar os bojos, né, já tiver tudo adiantadinho, a gente vem aqui na overlock só para fechar atrás. E o resto agora é tudo na reta. Essa modalidade a gente não usa a máquina galoneira, né? Não precisa do viés elástico, que o bico é todo aparente, né? Então nós vamos agora lá para a máquina reta. Então agora a gente vai fixar o nosso bojo, né, na base. Aqui é o ponto, posso colocar aqui até o ponto 5, né, que é o ponto maior. Então agora a gente vai fixar aqui, né, o nosso bojo. Quiser dar um retrocesso aqui. E agora nós vamos costurar o outro. Dá um retrocesso. Dá um retrocesso. E agora nós vamos costurar aqui, né, o viés taquara. Eu vou aqui, ficou um pouquinho soltando aqui na pontinha. Passar outra costura aqui na ponta. Aqui nós vamos passar o viés taquara. Nós vamos passar aqui na máquina reta, é bom observar para ver se pegou tudo certinho, né? Então nós vamos passar aqui na máquina reta também, não vamos usar a pespontadeira. Tirar aqui o resto das linhas. E eu vou colocar a minha linha aqui que acabou. Então nós vamos trocar a linha, né, que acabou aqui. Você pode abrir aqui. Se tiver muita prática, nem precisa abrir. Então tirando, colocando a outra linha, né? E como essa máquina ela é uma máquina semi-industrial, a gente precisa, né, colocar a linha aqui e lembrar que tem essa molinha que a gente vai dar 2 voltinhas nessa molinha aqui. Porque as máquinas domésticas não tem essa molinha, né? Então a gente vai ter que dar 2 voltinhas para ela poder passar dentro dessa molinha. Então, passado ela, né, a gente vai lá, coloca no lugar. Aí a gente vem aqui, dá um ponto para dentro para poder pegar, pescar a linha lá de baixo. E a linha está aqui colocada novamente, né? E aqui nós podemos trabalhar já enchendo a canelinha, né? Então, nem todas as máquinas têm, né? Nem todas as máquinas têm a opção de encher a canelinha aqui. Então, a gente já vai trabalhando e ela vai enchendo. Então, aqui é só, né, dar uma vira. Dar uma viradinha aqui.
Aqui a gente coloca com a beiradinha sobrando. Aqui se você... Aqui eu vou tirar do ponto 5, aqui tem que ser o 4, né? E aqui a gente dá um retrocesso. Lembrar de ir empurrando o tecido para organizar ele lá embaixo. Chegando ao final, passa um pouquinho, né? Dá um retrocesso aqui para a linha não desmanchar, para a costura não desmanchar. E aqui eu vou cortar um pouquinho maior. Depois a gente fazer o acabamento, a gente corta mais, se precisar. Então aqui a gente vai fazer o mesmo. Esse aqui eu já vou começar lá do lado de fora. Do mesmo jeito, deixa um pouquinho sobrando. Dá um retrocessozinho. Deixa passar um pouquinho novamente. Um retrocesso. E agora nós vamos ver se tem alguma sobra aqui, né? Se tiver alguma sobra, a gente precisa cortar para não ficar parecendo, né, a ponta do tecido aqui. Então confere, vê se costurou certinho, se não tem nada sobrando, para poder cortar. Aqui não tem, né? Somente essa pontinha de linha aqui que tá de fora. Então a gente agora vai passar uma costura, né, aqui a gente já passa de um, termina aqui e já vem pro outro. Chegando aqui ao final, né, a gente vai virar, assim como eu falei, e a gente já dá sequência, costurando o outro lado do taquara, o outro bojo. Aqui eu não fiz retrocesso, porque tem uma sobra de viés taquara, assim, não há tanta necessidade. Se você quiser pode dar o retrocesso, mas não há necessidade, porque a gente vai fazer um acabamento nessas pontas, né? Então chegou aqui, né? Vou dar um retrocesso aqui, porque aqui eu não sei se tá no limite ou se eu vou precisar cortar, mas provavelmente sim. Então aqui nós passamos a costura, né? E agora eu vou fazer o acabamento aqui da lateral. Depois que eu fizer o acabamento, vou cortar e já vou colocar o arco dentro. Então vamos virar desse lado que fica mais fácil. Agora que eu coloco no ponto 1, né, o ponto do acabamento, um zigue-zague bem pequeno. E eu venho fazer o acabamento bem na pontinha aqui, no finalzinho da renda, né?
retrocesso, vai, retrocesso, para ficar bem fechado. Agora sim eu posso aqui cortar o que sobrou do taquara. Não corta o bico da renda, somente, né, a sobra de linha e a pontinha do taquara. Então, terminado aqui, a gente vai fazer o mesmo do outro lado. Esse acabamento aqui na travete, ele é bem mais rápido. Então, agora que finalizado, a gente vai colocar o arco aqui dentro, né? E lembrando que, normalmente, eu uso uma numeração menor, né? Coloco o arco com uma numeração menor para facilitar aqui na hora de fechar, né? Para na hora que a gente dobrar aqui e fazer o acabamento, não pegar a ponta dele. Mas nessa modalidade de sutiã, que é o cropped, como essa ponta dele sempre fica um pouquinho a mais, você pode colocar até o mesmo tamanho, que não vai atrapalhar aqui. Porque aqui não fica igual a gente faz um sutiã comum. Porque o sutiã comum iria diminuir esse tanto aqui. A gente iria estar passando o viés elástico mais ou menos aqui, né? Mais de meio centímetro a menos, que seria. Então, vou desligar aqui a máquina. Então, eu acredito que esse aqui é padrão em todo lugar, né? Esse rosa, ele é o tamanho M, né? Que é o 42. E esse aqui com a ponta verdinha, ele é o 44, que é o que nós vamos passar aqui. Aí a gente vai passar, né? Colocar esse lado. Nós vamos colocar ele aqui. E aí eu vou mostrar para vocês o tamanho que ele fica, né? Que ele chegou à ponta, né? Chegou ao final. E aqui ainda sobrou essa beiradinha, né? Então tem um espaço suficiente para a gente fazer o acabamento aqui sem quebrar a ponta da agulha. Coisa que não aconteceria se fosse um sutiã comum. Se fosse um sutiã comum, esse número 44 eu ia passar, né, esse tamanho M, que é esse que dá ponta rosa, tamanho M. Então aqui coloquei os dois lá dentro e agora a gente vai virar essas duas pontinhas e fazer o acabamento. O acabamento bem na beirada. Se você tiver dúvida, com medo de que venha quebrar a agulha, que é simples. É só você vir baixando, ao invés de vir costurando, você vem girando com a mão, né? Porque se você sentir a ponta dele, aí você fala, opa, aqui tem que ser mais na beiradinha. Então, dá um retrocesso aqui, né? Segue. Porque aqui, uma vez que pegar na cabecinha, na ponta do aro, vai quebrar mesmo. Então aqui a gente vai reparar todas as pontas de linha. E aqui já tá pronto pra gente colocar um lacinho. Preparar essa sobra do taquara agora. E aqui a gente já pode colocar o nosso laço, né?
Então, ela tá no ponto 1 já, né? O ponto zigue-zague pequeno. Aqui a gente vai colocar ele bem centralizado. E a gente dá um retrocesso. E agora a gente vai lá para o overlock para a gente fechar as costas do nosso cropped, né? Nós vamos passar uma costura nas costas do cropped e a gente volta para a máquina reta novamente, né? Reta zigue-zague aqui para a gente colocar a alça do nosso sutiã, do nosso cropped. Então nós vamos fechar, né? As costas, só unir as duas pontas aqui nas costas, colocar bem certinho o bico da renda e passar a costura aqui atrás. Finalizado aqui, a gente vai lá para a máquina reta zigue-zague e colocar a alça do nosso cropped. Então nós agora vou começar fazendo um acabamento no final das costuras aqui, né? Que é no final das costuras das costas, a gente precisa fazer um acabamento. Aqui no ponto 1, zigue-zague pequeno. Esse acabamento é mais ou menos 1 centímetro, de 1 centímetro para menos. Isso aqui é só para a costura não desmanchar. Aqui você dá um retrocesso. Então agora a gente vai costurar a alça. Então nós vamos agora começar colocando aqui na parte da frente, né? A gente vai colocar aqui lado direito com lado direito, né? E a gente vai passar uma costura de forma que ela vai pegar, né, aqui em cima. Você pode até, se quiser, costurar desse outro lado, mas não precisa, né? Então você vai costurar aqui bem na pontinha, né? Aqui pode deixar uma sobra que a gente vai virar. Então aqui eu gosto de fazer com ponto reto, porque ele puxa bem melhor. Pode ser no ponto 1, é um 1 mais reto. Aqui pode dar um retrocesso. Então terminado aqui, a gente vai virar. A gente vai virar para dentro, né? Que a gente vira para dentro e repete a costura.
Aqui, como eu tô com o ponto 1 mais o ponto reto, eu faço vários retrocessos, porque isso aqui vai ficar mais parecido com o ponto da travete. E aqui, se tivesse alguma sobra, né, você vinha aqui e cortava, que ele ficou bem retinho. Então, vou fazer o mesmo do outro lado. Lado direito com lado direito. E virou. Então ficou assim, e a gente vai costurar a parte de trás. E na parte de trás eu peguei um giz aqui para me marcar, para facilitar. Então a gente vai medir aqui o meio, né? Medir aqui o meio certinho. E aqui eu conto, né? Eu sempre meço aqui três dedinhos, né? O mais fácil que tem. Vou te mostrar quanto que vai dar mais ou menos, né? E aqui eu venho e marco, né? O giz branco quase não tá aparecendo. Então eu vou marcar aqui para ficar mais fácil na hora de colocar a minha alça, né? Então vou medir aqui para vocês verem quanto mais ou menos que vai dar aqui do meio, né? Então, aqui vai dar mais ou menos 6 para cada lado. Então vou precisar aqui de um pedaço do elástico de alça, né? Um pedaço de mais ou menos uns 6 centímetros também, né? Que nós vamos utilizar aqui para poder colocar a nossa alça. Dei a minha tesoura, deixa eu cortar aqui com essa. Então nós vamos passar aqui, né, na argolinha. Vamos colocar ele bem retinho, uma ponta com a outra, e observar aqui para ver se não vai ficar do lado avesso. Daí a gente vem aqui onde eu marquei e vamos fazer uma costura aqui. Então aqui a gente vai passar uma costura mais em cima e outra mais embaixo. Aqui a gente vai colocar mais ou menos no meio. Fazer vários retrocessos. Uns 3 mais ou menos. Vai e volta, 2 ou 3. Mínimo é 2. E agora a gente joga para fazer outra costura mais na pontinha aqui. Estamos quase terminando e tá um maior barulhão agora de uma chuva que tá caindo agora. E aqui eu vou cortar essa pontinha aqui que sobrou, né? E agora nós vamos fazer o mesmo do outro lado.
Observa para ver se não está do lado avesso. Vem aqui no lugarzinho marcado, né? Nós vamos fazer igual. Então, finalizamos aqui o nosso cropped. Tirar as pontinhas. Tirar essa parte de... Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado deste lindo cropped que nós fizemos. E não deixa de compartilhar este vídeo com quem você gosta, nos grupos que você participa, para que as pessoas também aprendam, né? Para que suas amigas também aprendam a fazer este cropped que nós fizemos agora. E também, né, não deixa de entrar lá no meu canal de Telegram, chamado Dicas da Selma, onde eu posto dicas quase que diárias, né? E você, ao entrar lá, vai ganhar um molde de presente, né? Que é o molde de um conjunto de short doll. Então não deixe de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para não perder as novas notificações, deixe o seu like, tchau, beijo e até o próximo vídeo.